Quando você foi convidado e aceitando participar e a entrar nessa proposta de aprender, de se expor aqui ao conhecimento, à luz da palavra, naquilo que o próprio Jesus se propôs a fazer com os discípulos, eles até o momento em que Jesus os recruta, os chama, eles tinham uma vida. É como se eles estivessem ali, vamos assim, fazendo os projetos e os planos deles, baseado naquilo que eles tinham visto como o propósito da vida deles. Se era pescador, ele estava planejando ali, era continuar pescando, vendendo, né, indo, pegando, comercializando, né, e aprimorando ali, sei lá, fazendo estoque. Nós não sabemos como é que funcionava a economia, mas normalmente não é tão diferente do que nós fomos hoje. E os outros lá também, o cobrador de imposto, enfim, os outros que consertavam a rede. Então, cada um deles tinha uma diretiva da vida. Daquele momento em que Jesus os chama e já coloca para eles ali agora toda uma proposta, um convite, e aí eles aceitam, vamos dizer assim, voluntariamente, ali eles já tomaram uma decisão. A vida deles nunca mais seria a mesma. Tanto é que mesmo quando depois Jesus passa pelo processo ali da crucificação, passa ali pelo processo do martírio e na cruz, né, eles tentam, vamos dizer assim, eles até tentaram voltar. Só que foi uma tentativa frustrada. Porque tentou, não durou nem muito, né? Como assim, quando estavam pensando em já começar a restaurar de novo, ir atrás do fornecedor disso, daquilo, ou de buscar nos lugares, já vem de Jesus de novo. E eu acho interessante que o que Jesus faz vocês estão se movendo para seguir de volta a mesma busca. E o que era a busca deles? Na grande maioria, e aquele que era, vamos dizer assim, um dos tidos como maior influenciador, que era Pedro, né? Pedro e os outros ali, eram, vamos dizer assim, dentre os 12, tinha aqueles que são, vamos dizer assim, os mais influentes, os mais proeminentes ali. Então, certamente, vai seguir aqueles. E aí Pedro vamos dizer assim, o ícone da situação. É o cabeça, vamos falar logo assim, ele é o cabeça. Se ele decidiu ir, quem somos nós para falar não? Vamos atrás. E ele já tinha decidido, porque eles foram. Então, ele não só ficou pensando, eles foram. E quando eles estão lá e frustra, aí vem Jesus e fala, o que vocês foram buscar eu já tenho pronto, né? Você vai ver que na palavra está lá, Jesus está na areia, e é interessante que a Bíblia não se dá a falar como que ele acendeu o fogo e como que ele preparou o peixe, mas o peixe já estava pronto. Entendeu? Ali, Jesus já estava na areia com o peixe pronto. Então você já percebe que tem umas respostas, né? Tem uma lição para nós nisso. Não tem como pôr a mão no arado e voltar para trás. Pastor, e assim, como que baseado em tudo que a gente viveu de fala, de interação, de comunhão. Horas de comunhão que nós tivemos numa mesa que não é diferente daquilo que Cristo fez quando ele senta na mesa com os discípulos dele, né? Aí nós não vamos vamos fazer inteirinho na mesma molde, como Jesus andou com eles. Não, porque nós temos hoje vidas distintas, nós temos aí cada um, né, construções de vidas, cada um baseado no lugar onde Deus assim colocou. Então, nós reunimos, aprendemos e voltamos e replicamos. Então, você é como uma fogueira que se une para fazer todo né? E de repente aí agora cada um sai com essa luz e vai iluminando a cada canto onde você é levado. Então, e aí é Deus quem vai movendo isso, não é algo que o homem às vezes possa construir humanamente. Tá? E aí, enxugando essa fala aqui, nesse complemento, foi colocado ali algumas direções para você fazer no sentido, dentro do que você já leu e ouviu, aprendeu, ou que você já guardou, já ouviu, ou que você tem guardado aí, aprendido, não só aqui, mas em outros lugares que você já se expôs à palavra. Sempre tem personagens bíblicos que você se identifica. Não tem? Até, vamos dizer assim, claro que tem as mensagens quando você vai num lugar e aí aquela palavra vem como uma flecha. Tá, e aí você já pega. Mas também, paralelo a isso, vai ter aqueles personagens que você, em tempos ou momentos, você se iguala, você se compara a eles. Aí quando eu digo Jonas, Isaías, Jeremias, todos esses homens, né, seja eles profetas, reis, sacerdotes, seja homens, né, os
os discípulos, ou homens comuns, que é passado na Bíblia também, porque tem pessoas que vamos dizer assim, que passaram como registro na Bíblia, que às vezes nem se deu o nome, mas às vezes dá só o ato e o fato, e aí já nos remete. Né? Uma dessas, nós vamos ver, é a menina que vai na casa do rei, né? lá se o meu senhor, quer dizer, ela era uma serva na casa do Naamã, né? Do general. Não fala o nome dela. Não fala nem o nome da menina. Mas ela que fez o... Mas todo mundo fala de Naamã, fala do... como é que é o nome? Eliseu e do Geazi. Mas não fala dela. Mas não fala dela. Mas tudo começou por quem? Por ela. E ela era o quê? Ela era judia, mas estava escrava. Estava lá longe da casa dela, servindo a um outro. Mas uma fala dela, uma ação dela, desencadeou. O propósito de Deus, né? Para mudar a história, né? Ela foi um instrumento, né? Uhum. Ela foi um instrumento de Deus. Aqui em Naamã, né? Em Naamã, alguém pudesse ver a glória de Deus. Né? E ela foi um instrumento. Aí você pensa que ficou só limitado a Naamã, Eliseu e Geazi? Não, né? E aí, então por que você... Até hoje. Nessa hora nós não estamos falando do fato? Nós não estamos trazendo a memória? Então olha até onde a extensão de um ato de alguém que não tem nome, não tem linhagem, não tem descendência, não tem um título. Uma terra forasteira, né? Era forasteira, numa terra forasteira e uma pessoa anônima. Normalmente hoje o que é mais colocado em pauta é eu vou, né? Quanto eu vou levar nisso, eu vou aparecer, eu vou ter... Evidência, né? É evidente. E Deus agiu por meio de um anônimo, de uma pessoa anônima, né? Numa terra forasteira, numa posição de... A gente não quer nem falar escrava, mas era bem essa a proposta. Tem Bíblia que fala escrava, tem Bíblia que fala serva, né? Que era serva do general. Foi levado como escravo, né? Ela foi como todos os outros povos ali junto, mas escrava. E aí então, transportando para nosso entendimento, hoje, se Deus aprouver te usar e não querer te dar nenhum reconhecimento nesse sentido, não te dá fama. E aí, como é que você pensa sobre isso? Não. Mas ter o certificado assim, ó, aprovado. Lá em cima, Aconteceu que hoje à tarde tive que dar 6. Uhum. De pouco, foi 2 dias. Vou até o Elton lá e por mim eu já estava falando que eu estava mandando. E estava fora, os dois fora do caminho. Olha. Não, Deus mandou. Essa circunstância é que a gente às vezes tem que botar na balança. Será que Deus vai ter, todas as vezes, ele vai ter que botar nós em evidência? Será que ele vai ter que dar notoriedade para a gente? Será que nós temos toda essa... A gente tem que fazer, obedecer, né? Estar pronto para ouvir a voz dele e aí ser usado assim, né? E aconteceu um caso comigo, né? Você me deu por mim, eu fui fazer. Ele foi, conforme ele foi falando... E a glória é só dele. Não divide a honra com ninguém, a glória dele. Não divide com ninguém a glória e a honra. E todos eles, aí o que o Robert falou aqui, vai terminar com a espada, né? Vai terminar na morte, mas eles morreram por causa de quem? Do Senhor Jesus. Né? De Jesus. Aí olha só a decisão de todos eles, não foi nem um só, todos eles tiveram uma disposição de renúncia até a morte, se fosse o caso, por causa de Cristo. O que imagina se Cristo é o Filho de Deus e veio para nossa salvação e nos libertar e nos tirar do império, como a palavra fala, né, que ele arrancou-nos do império das trevas, transportou-nos para o reino da sua maravilhosa luz. Então, aí era a hora de falar, não, se ele me colocou agora, ele vai me dar um alto lugar, uma alta posição, um holofote. E aí você já descobre que não é bem assim. Até nisso, se acontecer, já é para, com certeza, evidenciar ele. E ele sabe que o coração do homem é enganoso, né? É como Jeremias, eu até citei Jeremias, porque eu estava ouvindo hoje, lendo um pouco de manhã sobre Jeremias, e eu vi isso. Jeremias é um dos profetas que realmente é triste de você falar, poxa, se eu me parecer com Jeremias, eu estou lascado. Porque Deus dava cada... Lamentação, né? Ele escreveu a lamentação. Se você ler as lamentações, você já entende. Deus deu para ele só missão... Difícil.
Ele queria, né, casar, namorar, Deus me deixou. E depois o que eu acho pior de tudo, Deus não fala, ó, Pronto, já sou o Jeremias, então. tá uma ruína. Deus fala, depois você quer o status, né? Você quer o bom. Aí que a cidade está em ruína, que destruiu tudo, aí Deus vai lá e fala para ele, agora compra um terreno lá no meio. Pô, quando estava tudo, né, templo e tudo pomposo e a cidade bombando, não me deu o terreno. Agora quer que eu compre o terreno quando está tudo no caos e ainda pior, né? Nem para mim usar, é para comprar o terreno e ir embora e ficar depois lá. E o terreno ficou lá. Então, sabe assim, tem umas propostas de Deus que não é muito prazerosa não na balança. Ela vem... E aí você pode ter uma proposta assim, olha, eu aprendi depois de algum tempo, ser cristão não é para qualquer um não. Entendeu? Se você cruzar com alguém e esse alguém se identificar como cristão, você já pode chegar nele e cumprimentar, falar parabéns, porque você é corajoso. Pastor, assim, eu sempre penso, cada um de nós tem uma cruz. Não, eu falei para eu hoje, já estava ouvindo o negócio de astro, daí eu entendi que aquele que quiser vir após mim, às vezes, lá no mundo, eles não vão se dar conta que eles têm uma cruz, porque talvez eles não querem ir após Cristo, né? Mas eu falei para minha mãe que essa passagem diz aquele que quiser vir após mim, e tem aqueles que não querem ir. Então, por que ele vai ter que pegar a cruz dele se ele não quer? Mas, eu não vou nem entrar no caso se ele não tem a cruz ou não. Mas eu sei que se eu quero ir, eu tenho a minha cruz, nós precisamos, fala daí coletivo aqui, que nós precisamos carregar ela. Carregar essa aí eu não vou falar por vocês, porque eu não quero eu aqui incorrer de colocar vocês, entendeu? Vocês decidem por vocês mesmos. Quando você ouve uma ministração que fala lá de Marta e Maria, você já não quer se identificar com a Marta, né? Você já vai por indução, você quer para Maria. Porque Maria estava aos pés de Jesus. Maria parou e ficou ouvindo. E Marta? Não, Marta estava correndo para os afazeres. Muitas vezes como Marta. Corre. Então, quando você está ouvindo, você não quer a Marta. Mas quando fala, não, vamos botar na luz e jogar um holofote para ver se realmente você está como Maria ou Marta. E aí é interessante que Deus não omitiu de pôr nenhuma nem a outra, né? Deixou as duas em evidência. Ó, Maria estava ali, no melhor, sentada ouvindo. E Marta estava correndo, porque era bonito, porque tinha que servir, porque tinha que honrar. Aí, mas ela perdeu. Aí eu entendo. Agora eu entendo ali que Deus colocou assim, ó, vai ter as duas naturezas aí, você pode ter certeza. Vai ter os dois tipos de pessoas. E aí nós que temos que nos olhar e vigiar. Eu estou como Marta ou estou como Maria? Como é que eu tenho dado a minha vida? Como é que eu tenho? Por quê? Porque as marcas que eu estou deixando é as evidências que estão vendo a meu respeito. Mas ele ainda acolheu Marta, né, pastor? Tipo, ele falou assim, Marta, né? Não sei se ele falou assim, se ele repetiu, dizendo que se preocupa com as coisas e a Maria, assim, dá importância. Porque, então, penso eu que ele viu que nela poderia ser restaurado ou edificado a essência, do que chegar apenas e falar para trás. Né? Porque se ela estava ali também, né, pastor? Eu faço uma leitura aí, só usando esse gancho que você falou. Quando Deus, na pessoa de Jesus, se dirige a alguém, eu entendo que é impossível esse alguém não ser mudado. Talvez não haja percepção para nós. Mas não está escrito. Falei, e daí? Que Deus é obrigado a escrever para você o que ele fez na vida do outro? Ele coloca o que está escrito, o que aprove a ele. Mas vamos entender assim, quando Jesus volta para Marta e chama e fala, eu entendo que ele está dando atenção. E aí você fala, por que você fala isso? Porque quando eu olho para a crucificação, aí eu vejo uma palavra que eu guardei há muitos anos, já usando ela sempre em trabalhos, em ministrações, os dois ladrões na cruz, um teve resposta de Jesus, o outro não. Jesus, aí quando eu entendo que Deus está condenando alguém, ele nem entra em debate, ele nem entra em resposta. Porque o cara que estava do lado lá é igualzinho o outro. Os dois. A Bíblia fala, né, que os dois eram dois salteadores, dois ladrões e tal. E Jesus vai sendo crucificado no meio dos dois. E agora ali começa um debate. Um faz a menção, nós devemos, tal, ele se reconhece, ele se arrepende, ele pede, ele reconhece e fala. O outro já provoca. Só que aí você não vê Jesus responder nenhuma provocação dele. Como se ele nem estivesse ali, né? É como se dissesse, você não tem parte comigo.
Porque se fosse Jesus falar para ele, ó... Tentar convencer ele, né, pastor? Ele tentar, não, espera um pouquinho, não sei o que, né? Aí que entra algumas perguntas que falam, o que nós aprendemos com esse texto? Os dois já tinham vivido a vida, ninguém deles ia descer da cruz. Não ia dar tempo de retroceder, rebobinar o filme e mudar de atitude. O que você viveu agora aqui, chegou à conta. Ainda que eu te perdoe, mas a tua vida te condena e a tua vida te absolve. Ah, mas aquele outro lá foi para a cruz. Ele foi para a cruz também, mas quando ele fala ali, ele já evidencia quem ele era. Ambos falam. E quando Jesus dá atenção para aquele que tem um coração que se arrepende, que reconheceu, que pediu, que suplicou, lembra de mim. E o outro? Então, para Marta e Maria, eu não vou aqui cair no querer trazer nenhuma heresia nem nada mais. Quando Jesus fala, a Bíblia, isso aí aprende na teologia, que quando você vê duas palavras citadas repetidamente na Bíblia, segundo a tradição judaica da escrita, é Deus chamar a atenção duas vezes. Deus chama o homem a atenção duas vezes, na terceira você corre. Tá? Na escrita bíblica, se você vê Deus chamar a atenção 3 vezes, você pode ver que a terceira é juízo. Misericórdia, pastor. Quando ele chama a primeira, é para voltar para ele. A segunda é arrependimento. Na terceira é juízo. A mão dele pesa. Tem muitas passagens quando Jesus vai falar, houve alguém falou alguma coisa lá que seja questionado, em muita passagem ele fala, na verdade, né? Isso. Então, essa forma de pronunciar 2 vezes é te dizer assim, ó, eu estou te dizendo algo muito sério, presta atenção. Ali eu estou falando de novo. Eu estou falando de novo. Fica ligado com a terceira. A terceira é juízo, e talvez você não goste. Entendeu? E aí quando eu vejo aqui, que nem eu, só para fechar o que você falou, ele falou, Marta, é como se ele falou, ó, Marta, não precisa disso. Entendeu? Ó, tá. É porque depois embaixo ele fala, né, Maria escolheu a melhor parte. Não vai ser tirada. Tá? Não vai ser tirado. E aí entra a questão para nós hoje, né? Nós estamos correndo, indo e vindo, e aí você vai vendo muitas coisas sendo cumpridas aí como profecias de evidências. Nos últimos dias as pessoas correriam de um lado para outro, estariam, né, angustiadas e tudo mais, aí você vai ver várias palavras se concretizando hoje. Então, seria como nos dias de Noé, seria como, eu já vi essa palavra uma vez, e eu estudando ela, Deus me falou muito sobre ela. E quando perguntaram para Jesus, e quando é que é o sinal da sua vinda? Ele fala, nenhum sinal vos não será dado, a não ser o do profeta Jonas. Aí eu falei, peraí, porque ele falou que nenhum sinal ia ser dado, mas aí a não ser o do profeta Jonas. Então ele já está dando um sinal. Só que ele está dando um sinal não de literal, né? Fica olhando quando isso. Não, ele falou, vai lá para Jonas e veja o que é que ocorreu, como foi, o que processou por meio de Jonas. E aí você vai descobrir. Então, quando as coisas caminharem segundo aquele modelo, daquele chamado, daquela obra, daquele feito, é uma evidência do que ele está dizendo, então atentai, porque aí é que eu estou prestes a voltar. Porque ele fala, nenhum sinal vos será dado, a não ser o do profeta Jonas. Então, é muito para nós sabermos atentar nos dias de hoje aquilo que nos é dado. Tá? E aí, nesse complemento que eu coloquei, eu fiz um pedido aqui, assim, no sentido de, dentre os discípulos e os personagens que você já leu, e aqueles que você já se viu identificado neles, analise o que Deus tratou com eles e se é necessário que você também seja tratado naquela mesma questão. Entendeu? Aí você que pode saber, eu me identifico com esse e esse, eu gosto de... Tem, vamos dizer assim, característica, normalmente, aí entraria no campo de comportamental, né? Que é temperamentos. Se você for estudar o temperamento de cada um dos apóstolos, dos discípulos, o que um tinha de mais, o outro tinha de menos. E é interessante que quando Jesus divide de 2 em 2, Jesus coloca justamente para andar um que inquieta o outro. É tipo assim, não botou 2 que é amigo chegado, não, botou um que não tinha muita afinidade com o outro. Afinidade no sentido assim, de achar que o outro era muito devagar demais e o outro muito afoito. Um incrédulo demais e o outro muito santarrão demais, muita fé demais. Então Jesus sempre... ele dosou. Por quê? Porque é aquela história, andarão 2 juntos se não tiverem acordo. É o quê? É botar 2 diferentes, por quê? Porque um afina o outro.
Se botar dois igual, não sai do lugar. Então bota diferentes, por quê? Porque um molda o outro. E aí você percebe numa questão assim, você gosta de ficar perto das pessoas que te incomodam ou você gosta de ficar perto daquelas pessoas que fazem tudo que você gosta? Eis a questão, é para a carne ou é para o espírito? Não, a pergunta está lançada, aí agora você que analisa. O que você me diz? Você já parou para pensar? Eu acho que aquele que pensa diferente de mim, eu acho que é mais fácil de ficar perto. Pra tentar entender ele. Entendeu? Sim. Se for um que pensa igual, né? Eu acho assim que... Não, mas tem toda uma dinâmica aí de comportamento e de vivência juntos. Quando você fica perto de uma pessoa que pensa diferente, essa pessoa, na verdade, não é ela que pensa diferente, ela evidencia o que é discordante em você, nela. Só que aí você prefere tirar ela e ficar com aquilo que... Entendeu? Você não quer ser mudado, você quer que tire aquilo que te inquieta. E será que aquilo que te inquieta é o que é necessário? Não é o que Deus está querendo ajustar? Então, quando nós temos essa proposta aqui, é justamente isso. Olha os personagens que você se identifica e veja como Deus tratou eles. Aí vamos pegar um exemplo aqui. Eu queria ser como João, né? Vamos falar assim, João é o apóstolo do amor, né? O cara estava no colo de Jesus, ele deitava ali, ele reclinava. Só que aí eu acho interessante que você vai olhar o fim da vida de João. Você quer ficar numa ilha sozinho, sem ninguém mais, mesmo você sabendo que você agora é o último dos homens que Deus escolheu, que Deus revelou, que Deus mostra coisas do céu, coisas grandiosas que ninguém nunca viu. Porque João tem ali a revelação de um evangelho que vai alcançar a terra inteira, que é o evangelho de João, tido como o evangelho do amor, ou seja, é a palavra para alcançar todos, bons, ruins, maus, merecedores, imerecedores, e depois para coroar ainda João, Deus vai lá e revela Apocalipse para João. Só que aí o que faz? O cara fica numa ilha, sozinho. Mas ele escreveu, aquele que dá testemunho, viu. Ele escreveu isso, né? Não. Esse que está escrevendo aqui, viu. Mas eu te convido a fazer essa análise aqui junto. Você ganhar o maior prêmio de bens ou de qualquer manifestação que você possa imaginar. Só que você não tem condições de passar a divulgar para ninguém. Ainda, né? Não, você não vai divulgar, porque João só foi levado isso aqui depois quando ele morre. Aí você fala, não era para desfrutar em vida? Você fala assim, vamos falar, entendeu? A gente analisa isso. Você recebeu o maior prêmio. Qual que é o maior prêmio para você? Eu não sei, eu arriscaria dizer o quê? Salvação, pastor. Não, vamos. A salvação já é um bem ali negociável. Mas vamos falar dentro da esfera terrena. Qual é o bem maior que você imaginaria receber? Aí você fala, tá bom, Deus pega e te dá. Só que aí você não vai em condição de desfrutar nada dele. Você vai viver a tua vida sem desfrutar. Por quê? Porque aí entra a questão. Você falou salvação. Então é realmente a resposta. Por quê? O que Deus fez para João não foi para João ele mesmo desfrutar na terra. O desfrute dele estava na glória. Ele viu na terra, ele interagiu com Deus na terra, mas ele não desfrutou nela da terra. Quando eu falo desfrutar, é essa ideia de, entendeu? De todo mundo ver e falar e ovacionar e de dizer. Mas será, pastor, que o galardão, a coroa da recompensa está caindo? Cada dia cai um bit alma lá na coroa de João. Opa, mais uma. Não, então. Mas não é. Aí você já concorda que não é. Tem uma alma nova, ele está ganhando, ó, está rendendo. Então, mas aí você concorda que é lá, na glória? Já não é mais na terra? Sim. Aí onde fica a proposta? Mas eu acabei de falar uma coisa que eu nunca pensei, porque se João fosse para receber o galardão, passa a régua, foi tantas almas e tá bom. Mas e as almas que ainda vão ser? Que viriam, né? Vão vir. Vai estar caindo. E vai estar caindo, 20 almas está caindo lá. 20 almas. 20 almas. Essa é boa. 20 almas está caindo. Tá rendendo. Agora, quem garante que Deus... Quem garante não. Quem nos dá uma outra resposta diferente de falar que Deus não escolheu eu e você como alguém que também está aí? Essa foi a nossa proposta na aula. E todos esses módulos era trazer esse entendimento. Despertar em mim, em você. Eu estava até falando com o Júlio ali um pouco antes.
Eu sempre coloco para Deus as questões que eu planejo, sabe? Eu planejo, escrevo, preparo. Ah, mas eu não gosto de escrever. Aí eu falo para você, imagina se os discípulos lá também falassem que não gostavam de escrever. Ah, mas eu não sei escrever. O que você pega com a vida, talvez nem precise de caneta, porque só de as pessoas verem, já serão evangelizadas. Esse conjunto todo de tempo que nós ficamos aqui, né? Creio eu ter dado para absorver direções daquilo que Deus pode fazer e vai fazer através da sua vida. Eu acho que tudo é propósito de Deus. Nada acontece sem propósito. Né? É você fazendo um diagnóstico seu nessa sua caminhada de vida. Está escrito como é um projeto, mas eu não quero escrever um projeto, tá? Não, faça uma autoanálise da sua vida, porque uma questão que eu trago como referência é, os discípulos, quando Jesus depois ascendeu, eles tinham que trazer na memória aquilo que foi instruído. E aí tinham que se levar adiante e praticar, e começou, e era ali, e não tinha escrito. Eles tinham que agir andando, fazendo, vivendo. Ah, mas eram eles. Aí que entra algo que me inquieta quando as pessoas falam, ah, mas era eles, era lá. Não, filho, era eles, era lá por causa da época, do tempo, daquele momento. Mas hoje é a mesma disposição. Hoje você e eu somos filhos de Deus, somos membros do corpo de Cristo, somos a carta viva do Evangelho que o mundo lê. Não muda nada. Ah, mas eu estou nessa, não sei o quê. Porque se você está nessa, eu estou que nem Marta, então você está igual Marta, só mudou o nome. Aí eu estou igual Maria, mas então só mudou só o nome. Aí Maria estaria equivocada também? Tá, se você ficar debruçado só na leitura e ficar ali, não sair, nem não ir para a luta, não fazer, você também está negligenciando. Você vai ter que ter o equilíbrio. Nem tanto Marta, nem tanto Maria. Você vai ter que ter horas de falar, não, eu preciso reagir assim, eu preciso reagir assado. E quando eu não precisar mais reagir, aí é Deus que vai reagir por intermédio da minha vida. Agora, mas Deus, eu preciso comer, eu preciso vestir. Ah, é? Aí você fala, mas aí ele fala, mas e o que você vê na natureza? Será que ele... Não, mas eu preciso de roupa de vestir. Eu garanto para você, Deus vai te mover de tamanha forma que ele supre cada uma das suas necessidades. Ele mesmo apresenta lá, ó, e o meu Deus suprirá cada uma das vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Filipenses 3:4. Apóstolo Paulo escreve na sua última carta. Quando ele está ali já nos dias finais, ele escreve essa carta. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das vossas necessidades em glória. Ou seja, ele está dizendo cada uma das vossas necessidades. Aí eu trago para você duas coisas. Você sabia que Deus diferencia precisão de necessidade? Tem diferença? Tem. Necessidade você não subsiste sem. Ela precisa, você necessita dela, ela faz falta. Precisão não. Precisão você precisa hoje e de repente amanhã ou depois mais tarde você já não precisa mais. E talvez você está dando tanta ênfase em supervalorização na precisão, e aí você bota todas as fichas diante de Deus. Senhor, eu preciso. E Deus fala, tá bom, você precisa agora, mas e depois? Não, depois eu já não preciso mais. Então você vai mudar rapidamente. E o que ele garante? Ele garante assim, ó, eu suprirei as necessidades, ou seja, o que você necessita, de nada você terá falta, ou seja, Deus não te deixará passar necessidade. Mas aí eu corro a vida toda atrás das precisões. Então, a minha sugestão nessa proposta aqui é fazer um diagnóstico no sentido assim, como é que eu estou hoje? Na minha condição espiritual, na minha posição familiar, na minha posição pessoal, profissional, social, financeira e ministerial. Aí você mesmo faça a sua leitura. É como se colocar diante de um espelho e você fazer a sua checagem. Ah, mas eu não quero, não necessito, não preciso. Então você já começou a provar que você precisa. Porque quando você mesmo não quer olhar para você mesmo, é porque tem alguma coisa que você não quer ver. Ah, mas você já está acusando. Não, eu estou falando de mim mesmo, eu sei. Eu sei que quando eu não queria ver algo, quando eu falava para Deus, eu não quero fazer. Eu vou falar para você, eu passei 27 anos pregando para preso, e aí eu falo para você, eu queria era bater nesses caras, eu queria enfiar madeira neles. Só que eu não conseguia. Eu tinha a mesma ideologia de chegar no começo e falar, não, tinha que pegar e dar tiro, pegar a bala e mandar o preço para a família pagar. Essa Mas como, pastor? Você fazia dessa, pastor?
Aí você fala para mim, eu faço... De Pedro. Não é a queidação de Pedro. É aquilo que eu quero fazer, não faço, mas aquilo que eu não quero, eu me pego fazendo. Aí você fala, mas você queria era bater nos caras? Eu volta e meia, tinha hora que eu tinha que olhar para mim e falar, aquieta-te, fica quieto, porque a vontade... Eu falo, mas eu não tenho vontade. Se vontade você tem, você só não tem coragem de fazer, ou você não precisa fazer, você não precisa dar vazão à vontade. Entendeu? Então, aí você fala, e agora? Falei, agora, para mim, mudou, é que Deus falou, mudou de ambiente. Agora, foi a questão que Deus colocou para mim, isso eu falo para você no último dia. No último dia, aí eu não vou nem entrar muito nessa questão, porque eu pensei e Deus falou para mim isso. Quando você fala demais numa causa, você está aprisionado nela. Tá? Então aí já aprenda essa lição, isso. Quando você estiver repetindo demais uma fala, um assunto, uma coisa, na conversa que você tem no seu cotidiano, alerta. Acende um alerta, porque Deus já te dizendo, ó, você está preso nisso. Aí por quê? Porque ele diz assim, ó, olho firmemente para o alto, esperando naquele que é a minha salvação. Ou seja, eu prossigo, eu vou para diante, esquecendo das coisas de trás, seja ela boa ou ruim. Eu não consigo mais trazer ela para frente, eu tenho que fazer novamente. Eu fiz tudo de bom ontem. Se você acordou, foi ontem. Hoje é outro dia. Quando eu saí, no último dia, eu falo para você, eu falei, Deus, o que eu vou fazer no último dia de serviço? Eu tinha planejado, aí eu vou pegar só esse texto, não vou falar muito para vocês. Último dia, 30 anos trabalhando no lugar. Dos 30, 27 evangelizando. Pregando, dediquei a minha vida, abri mão de tudo, eu renunciei cargo, tudo que você imaginar, de posição. Porque eu entendi que para mim era pregar o evangelho, era ganhar almas ali. E eu tinha prazer no coração de eu destruir as obras do maligno, saquear e tirar as almas ali e trazer. Quando eu era confrontado, aí que eu ia para cima mesmo. Agora que você vai ver. É aí que eu ia, jejum, oração e pregar. Aí depois no último dia, falei, e agora? Aí eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu passei 27 anos aqui só fazendo isso. Aí você fala, mas só fazendo isso? O que você fez? Eu falei, fiz um estrago naquele lugar. Acabei com a obra do diabo naquele lugar, porque não eu, mas Deus, pela palavra, fez ali um estrago. Saqueou, ganhou alma, tirou vidas, libertou pessoas, restaurou casamento, restaurou vida, levantou pessoas para ministério. Hoje tem líderes, pastores, Deus me falou literalmente, aí Deus falou, vou te dar uma saída. Falou, você precisa aprender a entrar, mas você precisa saber muito mais a sair. Por quê? Porque a tua entrada mostra quem você é, mas a tua saída define quem você foi. Aí Deus falou, compra um chocolate e dá para o seu pior inimigo. Aí você fala, eu tinha um inimigo? Eu tinha um camarada que o gosto dele era me atormentar e contrariar tudo. Tudo que eu pedia, tudo que eu ia fazer, esse cara levantava em oposição. E era colega, colega, porque ela disse. O cara ia lá para fazer picuinha para não deixar acontecer. Tipo assim, eu sabendo, ele fazia por propósito e zombaria. E Deus falou, vai e dá um chocolate para ele. Eu falei, Deus, mas dá um chocolate para o cara que me atormentou. Aí, por causa do nome de Jesus, pastor? E era por causa do nome de Jesus. Aí eu falei, Deus, então pode melhorar? Aí Deus falou, então faz. Escreve um versículo bíblico em cada bombom. Assim, cola, né? Um papelzinho em cada bombom e entrega para cada um dos funcionários que você. Como sua última medida. Aí tá. Aí eu fui. Passei uma noite ali. Não deu uma noite, não, mas deu até madrugada. Pegando um versículo para cada um. E depois colei, grampeei ainda paguei R$70 no pacote de sonho de valsa. Ainda para dar para o pior inimigo, o sonho de valsa de ouro, daquele de ouro, não era nem do vermelho, era do ouro. Aí, no outro dia, cheguei lá, fui dando. E o último eu não queria. Eu falei, cara, eu falei, tomara que ele não passasse, que eu não precisasse, mas nem o amargo que o senhor quis. Comprasse um só amargo. Bem amargo. Aí depois de muita proposta, aí fui lá nele. Falei, eu tenho que vir aqui te agradecer, porque você foi um dos motivos pela qual eu perseverei aqui. Dei o chocolate para ele e eu vi que ele deu um nó na garganta, assim, sabe, deu aquela segurada. Eu falei, o cara quase chorou, mas chorar não ia não, porque ou ia chorar de alegria, mas deu uma soluçada. Dei o bombom para ele e eu falei, cara, que situação. O cara me espizinhou 20 e tantos anos
E eu tive que dar... Foi uma penina. Foi uma penina. É. Aí eu falei, aí Deus falou, agora você vai lá dar uma volta na muralha que eu vou derrubar essa muralha. Eu falei, cara, Deus, você faz cada coisa. Aí eu fui, dei uma volta na muralha sozinho, andando. Deus falou que ia derrubar. Aí eu falei, o que seria derrubar? Eu falei, será que ia implodir, cair? Aí depois que eu fiquei sabendo agora que era que Deus tirou de ser, quebrou, mudou o sistema, não é mais cadeia de regime fechado, é semi-aberto, então os presos é livre. Por anos você pregou para homens presos e que, ao me conhecerem, se tornaram livres. Mas agora você vai pregar para homens livres que pensam que são livres, mas estão presos. Aí eu falei, Deus, então é mais fácil. Aí Deus falou, então vai para ver.